Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, vai assistir esse vídeo. Estou de volta aí com mais conteúdo no canal, depois de alguns dias sem postar nada, mas estou aqui, né? Pessoal, eu tinha postado um vídeo anterior falando sobre alguns métodos de reduzir ou eliminar o efeito do arrasto de lens, né? E eu tive testando com um motor de 2 polos, um gerador, né? 2 polos. Eu tive testando, pelo menos nesse meu gerador, não funcionou muito bem, né? O método das bobinas bidirecionais, porque quando eu ligava a carga na primeira bobina, já na segunda não surgia eletricidade nenhuma, né? Então eu creio que eu preciso fazer alguns ajustes para balancear essas cargas iguais, tanto na primeira bobina como na segunda, para ver o que acontece, para eu postar um vídeo aí testando na prática, tá? Mas até agora não consegui esse efeito com as bobinas bidirecionais, né? De reduzir o arrasto de lens, né? E eu tive estudando outros métodos, né? E não testei o de capacitor, provavelmente o de capacitor vai funcionar, mas indutor também, mas não tive tempo quase de estar fazendo testes. E eu tinha aqui esse conteúdo, decidi passar para vocês. Hoje eu estava em casa agora à noite, e aí eu decidi passar outros métodos, né? E esse aqui é o sistema de retardo, né? Para o efeito de lens em geradores elétricos. Ou seja, esse aqui ele já tem a função, a finalidade de retardar o efeito do arrasto de lens. Aqui na última folha aqui que eu tenho, eu vou mostrar para você aqui uma forma de onda, né? Onda senoidal. Então a gente vê que o arrasto de lens ele freia até a metade aqui, até o topo da onda. Desde que começa aqui a subida da onda até o topo. Quando ela já começa a descer, o arrasto de lens já não se torna mais arrasto, entendeu? Ele já ajuda o ímã a percorrer o restante do circuito, entendeu? Da metade da bobina, vamos supor que aqui chegou, vamos supor não, é assim, quando chega no topo da onda, o ímã está no meio da bobina, tá? E quando passa do topo da onda, o efeito de lens já começa a favorecer com que o ímã seja movido para frente. Então aqui, ó, momento de frenagem, tá vendo? Essa primeira é a subida da onda. O momento da propulsão é a descida da onda, tá? Do mesmo jeito do outro lado, né? Que aqui a onda, a gente sabe que a onda senoidal ela faz esse percurso de zero, atenção, e volta a zero para negativo e vai indo, né? Aqui é zero, essa linha simboliza zero. Eu creio que todos sabem e entendem do que eu estou falando. Mas voltando aí, eu tenho aqui alguns métodos para retardar o efeito do arrasto de lens, né? Ou seja, para a gente conseguir aproveitar aquela parte da descida da onda. Claro, a gente vai perder aquela subida da onda, aquela energia da subida da onda, mas a gente aproveita só a metade do pulso, mas consequentemente o gerador ele não vai ter freio, resistência ao movimento dos ímãs, então ele vai ficar leve, mesmo com o pulso pela metade. O
o aproveito será, né, que o gerador ele vai ficar bem leve. Então vamos lá. O gerador de 4 polos, né? Eu coloquei aqui um exemplo do gerador de 4 polos. Aqui são os ímãs, né? Norte, sul, tá? Então, aqui as bobinas, certo? E aí, a gente vai aproveitar mais esse lado aqui, ó, do ímã do meio para o final da bobina, tá? Aqui o ímã daqui do meio até o restante, que é onde ele vai ser empurrado pelo efeito de Lenz. A gente vai perder a metade aqui da energia gerada, ou seja, na subida, aquela subida, né? Quando o gerador começa a gerar, que vem o efeito de Lenz empurrando o ímã, resistindo para ele não continuar percorrendo. Então a gente vai descartar nesse método aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter aqui alguns materiais. Primeiro, relé, tá? Mas vai ser melhor para utilizar relé em baixa rotação, ou seja, baixa frequência, né? O gerador em baixa rotação ele vai ter baixa frequência, né? Porque o relé em alta frequência já começa a falhar. E também o ruído dele, né? Tem a desvantagem do ruído, mas ele funciona, tá? Para essa finalidade. Vai ficar muito barulhento, certo? Quem já trabalhou com relés aí sabe. Mas ele funciona em baixas frequências, ou seja, baixa rotação, gerador com baixa rotação. Vai ser melhor, tá? MOSFETs também. MOSFET já tem a vantagem de funcionar em baixas, altas frequências, só que ele vai funcionar com a tensão do gerador depois dela retificada, tá? Vai ter que passar pela ponte dos diodos, entendeu? O SCR também vai funcionar semelhante ao MOSFET, mas com tensão contínua também, tensão retificada. Ou ele mesmo retificando, porque ele também retifica, né? E também o TRIAC, né? Ele vai funcionar, esse aqui já vai funcionar melhor. Ele vai funcionar semelhante ao relé, tá? Com tensão AC, não precisa retificar para ele funcionar, certo? Já esses dois aqui, o MOSFET e o SCR, vai funcionar, né? O SCR ele é apropriado mais para retificação, né? Então vamos lá. O circuito com relé, tá? Descarta essa imagem aqui de cima, porque eu errei aqui, aí eu cortei, tá? Eliminei, cancelei. Então o circuito é esse, tá? Para o relé, tá? Então deixa eu explicar aqui corretamente. Não sei se vai dar de você tirar um print, acredito que sim. Então aqui é o gerador, tá? Aqui é o símbolo da corrente da senoide, né? Tensão senoidal, onda senoidal, né? Então aqui é o gerador, nosso gerador. Então ele vai acionar na hora do pulso lá, na hora da subida, que ele começar a gerar, né? Que induzir tensão na bobina, na verdade é a fase, né? Todo o conjunto das bobinas vão estar interligados. Vamos supor que isso aqui vem de uma fase do gerador. Gerador monofásico, vamos dizer assim. Mas vai funcionar num trifásico, tá entendendo? Mas vamos supor, vamos ter como exemplo aqui um gerador monofásico. Então ali as bobinas estão interligadas, vai sair uma tensão ali, alternada, né? Então ele vai vir, vamos supor que é 12 volts. Tem relé com 12, com 24, mas vamos supor que é 12 volts esse aqui. Então o gerador gerou 12. Vamos supor que é um alternador. A gente pegou uma das fases do alternador, certo? Então, energizou o relé com a própria energia vinda do gerador. Na hora que começar a subir a onda, ou seja, começou a induzir tensão ali, chegou na tensão de acionar o relé já passa a funcionar, ele vai atracar.
Quando ele atracar, né, essa tensão aqui, esse lado aqui do gerador vai direto para cá, para com, né, do relé, certo? Aí, quando chegou tensão aqui na bobina do relé, ele atracou, essa tensão vai passar, né, com o relé atracado já vai passar para a carga. Você está entendendo? Com o relé desligado, essa tala, vamos dizer assim, esse contato vai estar para cá, certo? Com o relé energizado, ele vai atracar e aí a tensão que vem do gerador já passa para cá, para a carga. Essa outra, esse outro terminal já vem direto do gerador. Você está vendo aí, ó. Aqui é a carga, ó. Carga, load, certo? Então aqui esse é o princípio, tá? Claro que o sistema pode ficar mais complexo, né? A gente ir aperfeiçoando, mas essa é a lógica, tá? Do retardo com relé. Pode ser que não retarde muito, mas ele vai demorar um pouquinho, né? Entre esse intervalo que energiza o relé, a bobina do relé, o relé atraque, e ele libera a tensão para a carga. Então vai ter um intervalo de tempo. Isso aí tem que ir na prática ir vendo e aperfeiçoando, fazer, se quiser retardar ainda mais, tem como pôr aqui um transistor. Então tem, mas tudo isso aí é coisa de ir aprimorando. Eu só estou passando aqui o princípio, tá? Eu só estou passando aqui a dica, certo? O outro é com MOSFET, outro circuito, tá? Então, olha, aqui já é a tensão retificada. Você vê aqui que aqui é o nosso gerador, né? Aqui é o nosso gerador. Aí ele vai passar pela ponte de diodo, certo? O negativo aqui vem para o transistor, né? Transistor, para o emissor do transistor, né? E o coletor já vai energizar. Na verdade, isso aqui não é com MOSFET, gente. Isso aqui já é com o próprio relé. Mas esse aqui é um atraso a mais, né? É um atraso. Eu estou confundindo. Né? Isso aqui é com relé ainda. Tá? Ainda é com relé. E aí esse transistor aqui vai dar o atraso ainda maior para o relé atracar, para liberar a carga, tá? Então aqui ó, você pode ver que aqui já vem direto do gerador para a carga. Já esse outro lado, olha, do gerador, tá vendo? Ele já passa pelo relé. Quando o relé atracar, ele libera a carga. Então esse circuito aqui todinho é para acionar o relé, ou seja, vai retardar ainda mais em relação a esse. Ou seja, se não for suficiente só com relé, esse aqui retarda ainda mais o momento lá que é liberada a energia para a carga, ou seja, menos peso ainda vai ter. Vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Aquele do MOSFET, não tem aqui a imagem do MOSFET. Aqui houve um erro. Aqui está falando circuito com MOSFET, mas não tem a imagem do MOSFET. Isso aqui foi um erro que eu cometi. Tem que depois mostrar o circuito com MOSFET. Mas tem um circuito aqui com SCR, tá? Você pode ver o circuito com SCR, né? Que vem o gerador, ó, tá vendo aqui? O gerador retifica e aí a carga tá aqui, ó. O mais vem diretamente para a carga, tá vendo? E já o menos, que é o negativo, ele já passa pela chave. Isso aqui vai ser uma chave, né? O SCR. Ele já passa pela chave para acionar aqui, tá? Para ser liberado aqui para a carga. Então, isso aí é o sistema com SCR. Claro, isso aqui é o princípio. Tem que ver se o retardo é suficiente, ou tem que retardar mais. Aí tem que aprimorar os circuitos. Adicionar transistor,
né, para atrasar ainda mais. O valor do resistor também influencia nisso, né? Tudo isso, né? Tem que aprimorar, tá? Eu só estou passando aqui os métodos, tá? Então, isso aqui é Contriac, certo? Esse sistema aqui, esse circuito, tá vendo aqui, ó? Aqui vem do gerador, aí um vem direto para a carga, o outro que vai passar por todo esse circuito aqui, na verdade, é para armar o triac, né? Triac. O triac é que vai ser armado, vai ser utilizado como chave para liberar tensão para, né, corrente, tensão para carga, certo? Então isso aí é o sistema com triac, certo? Eu creio que está dando para você entender. Eu vou ficar devendo o circuito com MOSFET, tá? Eu vou ficar devendo porque não está tendo aqui, não foi passado. Mas é semelhante a esse sistema aqui. Ele vai ter o circuito para usar o MOSFET como chave, assim como o SCR. O circuito vai ser retificado, tá? Não é diretamente com tensão AC como esse aqui, como o TRIAC, viu? Então esse aqui é o sistema com TRIAC, o circuito, certo? Esse aqui é um circuito simples, circuito básico. Funciona, mas tem que aprimorar, né? Então aqui são as formas de onda, né? Forma de onda. Não obtemos uma onda senoidal com esses circuitos. Isso é muito importante observar, tá? Porém, uma onda semissenoidal. Olha, com relé, olha, o formato de onda que deve se obter é parecido com esse. Ou seja, tá vendo aqui a onda não vai ser senoidal como a da rede. Ela vai ter, como eu falei, vai ter um retardo. Então ele já vai pegar um pouco aqui, um pouquinho da subida só e a descida toda até zero. Depois ele para vir para cá ele vai fazer a mesma coisa, tá? Então com o MOSFET, MOSFET vamos supor com a retificação em meia onda, sem ser a ponte completa, né? A onda completa, ele vai ficar assim. Ou seja, a forma de onda que ele vai mostrar no osciloscópio é essa, com retificação de meia onda. Com retificação de onda completa, ou seja, com a ponte de diodo, feita com diodo ou a ponte mesmo comprada já própria para isso, vai ficar assim. Ou seja, o que aqui faltou que vire a zero aqui, ó, né? É igual aqui faltou, né? Abaixo de zero. Na de meia onda. Na de onda completa já vai, a de que seria abaixo de zero vai ficar acima também. A ponte completa ela já faz isso, né? É a retificação de onda completa. E aqui também é a mesma coisa. SCR é a meia onda. Na meia onda, né? O SCR vai ficar com essa forma aqui, a onda, né? No osciloscópio. Já com a onda completa, ele vai ficar com a forma também parecida com a do MOSFET. Lembrando que é tensão retificada, gente. Tá? Não é AC. Tá? Agora o TRIAC já é AC. Ele já vai funcionar acima de zero a onda e abaixo de zero. Só que ele vai ficar com quase a metade da onda. Vai depender do retardo lá. Dependendo do circuito, ele pode ficar só com a metade mesmo, da metade da onda descendo, tá? Não a subida aqui, ó. Ele não vai pegar a subida e aqui abaixo de zero também vai ser do mesmo jeito. Ele vai deixar passar só a metade da onda, tá? Então esse será o retardo para a gente conseguir reduzir ou anular o efeito de Lenz em geradores, tá? O objetivo dos métodos, né? Capturar a onda na hora ou no período em que o ímã percorre do meio da bobina para frente, ou seja, aproveitarmos somente o meio pulso da onda, né? É a metade da onda, né? Na verdade. Então vamos lá para finalizar.
por hoje. Aqui. Isso aqui eu já mostrei no início, né? No período da frenagem, o efeito de Lenz resiste à passagem do ímã. No período de propulsão, o efeito de Lenz impulsiona o ímã para frente. Então tá aí. Eu já mostrei isso aí, né? Aqui, ó. Na subida aqui, que o efeito de Lenz resiste à passagem do ímã lá no gerador, conforme a gente viu no vídeo anterior. Quem quiser ver, assiste lá o vídeo anterior. Quando o ímã chega aqui, ó, que induz corrente na bobina, a bobina ela vai gerar, aliás, vai surgir na bobina uma força contra-eletromotriz, ou back EMF, alguns chamam, né? E ela vai frear o gerador, ou seja, vai empurrar o ímã, tentar resistir à passagem do ímã. Agora, quando ele passa daqui, do centro, do núcleo, ele já vai ser empurrado por essa tensão contra-eletromotriz, tá? Então, ele já vai acelerar. Daqui, da metade do núcleo para cá, ele já vai acelerar. Mas o que dificulta mais é essa daqui, do início até a metade, que é a subida da onda, tá? Então fica aí essas dicas, minha gente. Vamos fazer os testes, vamos ver tudo direitinho. O tempo da gente é corrido, mas a gente vai, né, vendo como que a gente faz, vamos testando esses métodos. E eu creio que a gente consegue ir aprimorando e adquirindo conhecimento, experiência, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos, tá? E vamos experimentar. Se alguém tiver fazendo aí os experimentos, comenta. Ah, que eu fiz, deu certo, foi assim, né? É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, tá bom? Tudo de bom.